Muita banda chega no seu auge, né? Finalmente os caras, depois de um trampo árduo, conseguem alcançar o mainstream, e aí parece, alguns dos casos aí, que alguns dos membros se desiludem com aquela situação toda e acabam largando tudo e ou seguem carreira solo, ou então acabam levando uma vida assim normal. Um caso bem interessante que eu já citei aqui no canal em outros vídeos é o do Dean Martin, que é o ex-guitarrista do Faith No More. O cara largou a banda para simplesmente virar fazendeiro e plantar abóbora gigante. O cara ganhou já campeonato e os cacete desse esquema aí, né, de plantação de abóbora. Sendo assim, vamos falar dos artistas que abandonaram a sua carreira no auge do seu sucesso. Os Smiths, vulgo Os Silva, foi uma banda que até hoje marca a vida das pessoas. Na real, muito moleque que nem sequer viveu os anos 90, quem dirá os 80, gosta do som deles. E isso é muito foda. Resumindo, o som deles atravessou gerações e com a sua atmosfera oitentista fez você, quando jovenzito, dançar no escuro ali na pista do outrora Madame Satã para impressionar aquela gatinha dark de maquiagem pesada, certo? Pois bem, infelizmente os Silva tiveram uma carreira curta, com uma discografia mais curta ainda, porém direta, sem desvios bruscos. E, embora eles tenham deixado um gostinho de quero mais, terminaram suas atividades em 8/7 com estilo. Os caras estavam no auge naquela época, mas o primeiro a sair fora dos Smiths foi o Johnny Marr, um pouco antes do último lançamento deles, a última bolacha, né? O Strange Ways Here We Come. O Morrissey também estava, segundo ele, desanimado com a indústria musical, e a banda foi pro saco. Ele seguiu em carreira solo, já os Smiths, bem, talvez nunca mais volte. Whereas perhaps 5 years ago, entering it, I felt very idealistic, that lots of things could be changed and lots of people could be erased from the whole thing. And it isn't necessarily true, really, I find. So I've become a little bit skeptical, even more so than usual. Embora esse último trampo deles fosse bem interessante, eu acredito que um sexto álbum, se você levar em consideração o ao vivo Rank, iria desaguar em um mundo assim mais pop, né? Um som bem mais pop e menos rock ali, né? Eu penso muito nisso com base nesse disco. Para resumir, né, e dizer novamente, eu acredito que os Smiths cumpriram o seu papel. Entregaram uma discografia ali curta e grossa, mas sem muita firulinha aí e grandes decepções por parte dos fãs. Já tá bom, cara, desse jeito. E vocês? O que vocês acham? Você acha que um dia os Smiths podem voltar? Comenta aqui embaixo. O Sepultura durante os anos 90 viveu o seu apogeu. Ali eles deram cria a obras magníficas como a Rise, Chaos AD e o Roots. Muitos podem até pensar que o famigerado disco, chamado por muitos na época de Macumba Metal, foi o grande precursor do New Metal, mas não é bem assim. Na verdade, o Roots foi o disco que popularizou esse subgênero ainda em 9/6, entre a massa roqueira, que, como eu bem disse, não entendeu muito bem aquela pinga e apelidou o gênero mais uma vez de Macumba Metal. O mesmo se deu com o Heartwork dos 4 garotos de Liverpool. Não, ô porra, eu tô falando dos verdadeiros 4 garotos de Liverpool. Muitos achavam que essa obra-prima do Carcass tinha criado o tardo death metal melódico, mas não. Ele ajudou, na verdade, a popularizar o que a cena de Gutemburgo já fazia desde lá dos tempos de Dante. Mas vamos finalizar logo esse papo de headbanger, porque isso atrai moscas, e voltemos pros sepultados. Pois bem, altas tretas rolaram em 9/6, quando eles chegaram ao seu auge com o Roots. Muitos dizem por aí que a mulher do Max Cavalera, a Glória, fez a cabeça do vivente para ele largar a banda, pois segundo ela dizia, né, segundo diz a Rádio Peão, ele era o verdadeiro artista da banda.
Outros dizem que o pivô da separação foi a falecida esposa do Andreas Kisser, que acelerou o sepultamento do também falecido enteado do Max, o Zion, enquanto eles estavam em turnê com o Ozzy. Enfim, as teorias e acusações são várias, mas quem realmente sabe de tudo são eles lá. O caos é que o Max carpiu o gato do Sepultura, bem no auge da carreira deles, e um tempo depois apareceu com o Soulfly, que sim, é uma banda com discos bem legais, mas que nunca fez algo relevante como na fase de ouro do Sepultura, que foi de 89 até 96. Essa história aí do Max é cheia de mitos e lendas, mas vira e mexe ele sorta algumas farpinhas aí na internet pra cima dos ex-membros da sua ex-banda hoje quase aposentada. Embora o André já tenha dito por aí que não teria nenhum problema de um reencontro, alguns shows aí junto com os irmãos Cavaleira, eu acredito que isso não vai acontecer. Aquela época lá do Sepultura dos anos 90, aquele auge da carreira já passou e nunca mais vai ser recuperado. Para finalizar, eu acredito assim que a junção dos quatro ali é que dava o caldo, né? Os quatro originais, né? É que dava o caldo do negócio. Os quatro não tão originais. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vocês me entenderam. A formação mais clássica, né? Depois que eles se separaram, aí a coisa desandou um pouco. Mas e vocês aí? Alguns de vocês é uma viúva do Max Cavaleira? Os Beatles tiveram duas fases, a boy band com aquele yeah 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 dos infernos que só atraía adolescente que gritava feito louca e a fase cabeça que durou até o fim da banda. Todos os membros seguiram suas vidas com projetos e carreiras solo. O povo vira e mexe aí tá cantarolando pelo Brasil. E o auge deles basicamente foi entre 65 e 67. E pela lógica, pelo tanto de bolachas, de shows e turnês vendidas pelo mundo afora, os caras só teriam que espichar as pernas pro alto e curtir os frutos, certo? Mas não, o George Harrison simplesmente carpiu o gato da banda. E 10 de janeiro de 1969, o Jorginho pulou fora do barco e seguiu em carreira solo. Que muitas músicas que ele fez sozinho são melhor que os Beatles, é um fato. O cara pelo menos poderia ter segurado um pouco mais para ganhar mais uns cobre. Enfim, acho que aguentar o Lennon com aquela louca lá era um troço difícil. Segundo diz a história deles lá, o Harrison já tava de saco cheio daquela pingaiada toda e a treta já começou desde a época lá do Let It Be. No final, eu acho que ele queria mesmo era mais liberdade criativa para poder fazer as coisas que ele tava afim de fazer e provavelmente também se distanciar daquela louca da Yoko, né? Eu não duvido nada, mas enfim, foda-se. Um dos melhores shows do Raimundos foi esse de 9/6 no Monsters of Rock. Baita energia. Banda alinhadinha e o povo se quebrando tudo lá embaixo. Essa fase foi do terceiro disco, Cesta Básica, que, diga-se de passagem, vinha com um VHS mostrando bastidores tanto do Monsters como de gravações anteriores da banda. Mas desde 94, o Raimundos vinha lançando belas obras escrotas, com o puro suco do processo Z, caso fossem criadas hoje. Já em 99, o lançamento do Sono Forever levou os caras a entrarem nos anos 2000 como a maior banda do Brasil. Depois do Play de 99, eles lançaram o que eu considero a segunda melhor apresentação ao vivo depois do Monsters de 96, o MTV ao vivo. E ali eles fincaram de vez sua posição de maior banda de rock BR. Esse DVD é insano. Porém, pouco tempo depois dessa sequência de sucessos, o Rodolfo anuncia o terror de todo roqueiro revoltado com a avó. Ele virou crente. E um tempo depois ressurgiu com o Rodox. Banda essa que também durou pouco
E eu falo melhor sobre isso no vídeo que estará no final deste vídeo que vos fala. Enfim, o Rodolfo largou tudo no auge de sua carreira e hoje continua na música gospel, mas sem uma imensa visibilidade como foi no auge de tudo lá com o Raimundos. Na época todo mundo ficou revoltado com o Rodolfo na época, inclusive este barbudo que vos fala. Na época era um pós-adolescente, ele quase um pós-adolescente, e fiquei mordidinho com aquela situação toda. Mas a vida seguiu, cada um faz a sua escolha e a gente tem que respeitar. Mas existem outras bandas com esse histórico aqui, comenta aqui embaixo, que é aquele esquema. Eu sempre pego boas referências quando vocês comentam aqui. Quem sabe, se esse vídeo não for bem, a gente faz uma segunda parte, beleza? Antes de sair desse vídeo, dá uma sacada nesses outros que estão aqui embaixo, que são bem interessantes também, você pode gostar. A gente se vê no próximo vídeo aqui, um desses está aqui embaixo. Então é isso, até a próxima, forte abraço, falou!